Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja do Senhor Jesus Cristo com a paz do nosso Senhor Jesus, né? É um prazer muito grande estar aqui novamente dirigindo esse culto e que esse culto seja realmente de muito proveito para cada um de nós aqui presente, né? Que nós possamos elevar o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Inicialmente eu vou ler o que está em 1 Coríntios 13:11, essa mensagem de Paulo aos 1 Coríntios. Está no seu boletim. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Eu convido o nosso irmão Almir para que ele venha aqui na frente e nos dirija em oração nesse momento de introdução ao nosso culto. Oremos. Senhor, te agradeço por estarmos aqui reunidos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar louvando ao seu nome. Senhor, fico cada um de nós aqui, Senhor, deixe nossos corações abertos para receber a palavra e tudo que for dito aqui nesse culto, Senhor. É que eu te agradeço, Senhor. Amém. Vamos entoar o hino número 236 do nosso HCC. O nosso irmão Wesley vai fazer a direção desse hino. Fiquemos todos em pé. Ainda continuando em pé, chegou um momento da gente poder cumprimentar o nosso irmão. Então, nesse momento, é muito bom que cada irmão cumprimente o seu irmão, expresse a ele o seu prazer de estar aqui na igreja junto, em comunhão.
sabermos que isso vem da própria palavra de Deus, da própria escritura sagrada do Senhor. E como é bom saber que isso é real, então, porque veio de Deus, veio da sua palavra. Nós podemos então passar por diversas provações, por coisas terríveis que nós não suportaríamos, mas o Senhor está conosco. E Ele, dia após dia, Ele está conosco. Eu tenho conversado com alguns amigos muito a respeito de como que é a nossa vida a partir da nossa salvação, a partir de quando você entende quem é Jesus para você. Você não é mais livre como você acha, né? Muitas vezes nós cantamos músicas que falam é só liberdade, e às vezes parece que é até um pouco de festa, né? Mas não é bem assim. Nós não somos totalmente livres. Nós somos livres em atitudes, né? Eu posso cantar para Deus, eu posso fazer várias coisas, posso louvar ao Senhor, mas a nossa vida, nós não podemos mais, porque como diz a Bíblia, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, essa vida é dele. E todos os dias várias coisas elas acontecem nas nossas vidas, né? Onde nós pensamos, eu não consigo suportar isso, mas com Deus, o seu melhor amigo, nós conseguimos. Então vamos cantar essa música sabendo sim dessa responsabilidade, que é a nossa liberdade em Cristo, o que nós temos que fazer para dia após dia falar não para o pecado e seguirmos em frente com Ele, amém? Juntos? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia vem. Qual é a sua escolha? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Declare mais uma vez, eu escolho Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida.
nos alegrar, vamos nos alegrar. Envolto em sua luz, as trevas dissipou, com sua forte voz, com sua forte voz. Eu pediria para o irmão Trajano que ele nos lesse o texto, o segundo texto que está no boletim, que se encontra em Mateus 7:24. Então ele vai ler para nós. Pode vir aqui, sim.
Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Nós entramos agora no momento em que faremos um momento de intercessão e agradecimento, e o nosso pastor dá uma palavra. Hoje de manhã já dei algumas informações para os irmãos, mas quero compartilhar com aqueles que não estavam conosco. Na sexta-feira estive lá no hospital, em São Bernardo do Campo, visitando o Reinaldo, por quem temos orado há 1 ano ou mais. E ele está lá na UTI já há mais de 1 mês. Mas nós temos confiado no Senhor. E todas as vezes que chega uma crise muito grande, que a gente fica com muito receio, que a vida dele está num risco muito grande, a gente ora um pouco mais, busca um pouco mais o Senhor, se derrama mais aos pés de Deus. E Ele tem nos respondido. Na sexta-feira estava lá, depois de todo esse tempo na UTI, foi a primeira vez que ele pode tomar um pouco de chá e comer um pouco de gelatina. Então já foi uma grande vitória que Deus nos concedeu. Ele é digno de honras e glórias por essa oportunidade que temos de ver Deus cuidando da vida do Reinaldo. Ainda recebi notícias agora de que orávamos por um rapaz chamado Flávio, e ele sofreu queimaduras muito graves e estava longe da sua família, mas ele se recuperou, está um pouco melhor e agora está num hospital mais perto da sua família, conhecido do Antônio Carlos e da Josiane, e agora está um pouco melhor, já está perto da sua família, a sua esposa pode acompanhar a sua recuperação. Também merece as nossas orações, mas Deus merece a nossa gratidão e nosso reconhecimento. Continuamos entregando nas mãos de Deus a vida da Júlia, que precisa estar bem para ir para a cirurgia. Ela precisa realmente da nossa atenção, do nosso cuidado. Alguns irmãos continuam viajando. O Rogério e a Denise estão fazendo um tempo de estudo, estão provavelmente nos Estados Unidos, não sei qual é o lugar, mas vamos orar por eles e pela Maressa. Cadê a Maressa? Aqui, vem cá, Maressa. Nós vamos agradecer a Deus. Ela vai viajar de volta lá para a sua família, lá em Manaus. Eu brinco com ela que é um outro país, é lá longe, né? Falei que quando eu fui para Israel, se eu desse uma esticadinha, eu chegava até Manaus, né? Mas agradeço a Deus pela vida dela, que tem nos abençoado, estado conosco. A sua família acompanha lá de longe. Ela vai passar um tempo lá com a sua família e na volta vai trazer a sua mamãe, sua vovó. E nós estamos bem contentes de que formamos o corpo de Cristo, mesmo assim tão longe, né, Marisa? Mas formamos o corpo de Cristo e temos essa alegria de compartilharmos o amor de Deus. Perto ou longe, Deus nos concede essa graça, né? Isso mesmo. Toda vez que eu falo com o seu Adalberto, parece que a gente se conhece há um tempão, né? É bem interessante assim, como o amor de Deus nos une e nos deixa tão perto assim. Nós vamos orar por essas vidas, vamos apresentar outras vidas também. E então eu quero convidar você que precisa apresentar-se diante de Deus, a ficar em pé, a vir até aqui à frente, como costumamos fazer. Vamos orar ao Senhor. Vamos continuar esperando em Deus. Há muitas vidas. A lista que eu tenho é uma lista muito grande. Mas nós temos orado, insistido com Deus. Deus tem preservado as nossas vidas e nos sustentado. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos colocando diante de Deus a nossa vida, as nossas intenções. Eu fiquei tão empolgado com o Reinaldo que eu esqueci que a Irene também está precisando das nossas orações ainda, né? Mas ela estava no hospital, estava na UTI, no isolamento, depois saiu da UTI, agora está em casa e está tomando oxigênio por mais alguns dias. Logo ela vai ficar livre também do oxigênio, vai ficar bem melhor. E o Reinaldo, segunda-feira, ele vai para o quarto, vai sair da UTI e vai para o quarto. E nós estamos bem contentes, porque Deus tem feito muitas coisas. Nossa oração é muito simples, mas é a nossa fé sendo depositada diante do Deus que responde a oração com grande amor, com grande misericórdia sobre nós. Oremos então. Senhor, graças a Ti, que não há outro Deus como o Senhor. Quando cantamos que o Senhor é grande, é porque é muito grande. Da mesma maneira que nós temos dificuldades para interpretar ou compreender a grandeza do universo, de explicar o grande e o pequeno
de olharmos as células, de precisarmos de muita tecnologia para compreender a vida molecular ou atômica, quântica, ou seja como for, nós percebemos a grandeza do Senhor em criar e sustentar todas estas coisas, em estabelecer as leis para que tudo funcione exatamente como o Senhor quer. É nesse Deus que nós cremos, que nada sai do seu controle, que nada passou a existir sem que houvesse a intervenção do Senhor, que há do Senhor permissões e ordenanças, a ordem sendo estabelecidas, a favores sendo derramados, e a grande misericórdia e o teu grande amor têm alcançado as nossas vidas, e nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ouvido quando oramos aqui juntos, quando apresentamos as vidas. O Senhor tem ouvido as orações dos irmãos que vêm aqui à frente e se derramam diante do Senhor. O Senhor também tem ouvido quando eles estão lá nas suas casas, sozinhos, com as portas fechadas, orando lá no íntimo do seu coração, e o Senhor tem nos ouvido, e o Senhor tem cuidado de cada um deles. Mas nesta hora nós juntamos a nossa fé, nós buscamos em comunhão ao Senhor, nosso Deus, por todas estas vidas que precisam de Ti. Apresentamos ao Senhor as muitas bênçãos do Senhor, percebendo, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, o nosso reconhecimento a um Deus com tanto amor, com tanta misericórdia sobre as nossas vidas. Então continuamos confiando em Ti, de que esse amor não vai nos faltar, e como um Pai amoroso, cuidadoso, responsável, que não olha apenas para a circunstância, mas olha para toda a eternidade, o contexto da nossa vida, e define e decide o que é melhor para nós. Então agradeço ao Senhor por isso. Apresento algumas vidas. Continuamos apresentando o Reinaldo Pellegrini ao Senhor, muito gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito. Estamos maravilhados com a maneira que o Senhor faz as coisas. Continuamos apresentando ao Senhor a Júlia, que precisa muito da Tua intervenção, precisa de algo sobrenatural, e só o Senhor pode fazer isso. Continuamos apresentando a vida do Senhor Rafael, e eu quero aproveitar esta noite agora para apresentar essas vidas, ó Deus, que estão deslocando-se, como a vida do Rogério, da Denise, que estão em viagem, como a vida do Júnior e da Tânia, que o Júnior vai viajar, ó Deus, esta noite, está recebendo do Senhor as orientações para a continuidade da sua vida, dos seus planos profissionais. Apresento o Senhor a vida da Maressa também, ó Deus, na sua viagem, que vai encontrar com a sua família. Que todos eles levem a bênção do Senhor, estejam contigo, e a Tua presença seja manifesta nos seus corações. E que possamos nos juntar novamente, ó Deus, e viver a celebração e a alegria da comunhão de estarmos juntos. Muito obrigado por estas vidas, Senhor Deus. Continua apresentando essas vidas também que vieram aqui à frente, porque confiam no Senhor. Algumas vidas, ó Deus, nós temos orado e elas têm apresentado ao Senhor o mesmo pedido, como temos feito com o Reinaldo há tanto tempo. Mas continuamos confiando no Senhor. Mas eu também quero pedir que estas vidas tanto sejam confortadas pelo Senhor, como sejam tratadas. Porque às vezes o Senhor está dizendo que tem algo para fazer, e eu quero pedir ao Senhor que nenhuma delas, ó Deus, esteja insensível ao que o Senhor está dizendo ou fazendo. Mas trabalhe em cada coração, continua confortando os corações, continua cuidando de cada uma destas vidas, que recebam a consolação do Senhor, que recebam o Espírito do Senhor. E que aqui, ó Deus, nesta igreja, todos alcancem, ó Deus, a Tua palavra, sejam orientados e dirigidos por Ti, e assim estejam firmados numa fé genuína em Cristo Jesus, para continuarem os seus dias honrando e dignificando ao Senhor. Abençoa o Teu povo, esperamos no Senhor, entregamos a nossa súplica ao Deus que tudo pode, mas ao Deus que nos ama muito. Então ao Senhor estão as nossas vidas diante do Senhor, e ao Senhor entregamos a nossa oração, que fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora teremos uma inspiração musical pelo nosso quarteto masculino Vida em Cristo.
Pois é, vida em Cristo. Agora nós não somos mais os mosqueteiros, somos mais o quartetinho, os irmãos se reúnem. Nós temos um nome agora, amados, que é fruto de oração. Sei que temos muitas imperfeições ainda, mas vida em Cristo foi algo que nos incomodou, né, assim, de forma mútua, porque esse é o nosso desejo. De nada adianta ter um coral aqui, ou se você tem a sua participação especial num culto, se você é da área da música, não adianta ser da orquestra, se primeiramente sua vida não for afinada no Senhor. Se sua vida não estiver nele, se você fizer as coisas de fato para ele, para a honra e glória dele. Então é isso que nós buscamos com esse nome, e nós desejamos que os amados sejam abençoados essa noite. Vamos louvar. Atravessei céus e terra irão passar. Jesus então tudo novo transformará, e todo mal que nos aflige aqui não mais existe. Chegamos ao fim. Não mais dor, só só paz. Não mais noite também. Posso ouvir os louvores da multidão. Já posso ouvir a mais bela e feliz canção. O grande livro aberto está. Oh
próximo hino que o quarteto Vida em Cristo vai estar cantando, ele fala sobre a pessoa de Cristo, né? E às vezes a gente passa por lutas, às vezes a gente tem dúvida se a gente vai conseguir passar por elas. A parte interessante disso tudo é que nós não temos que passar sozinhos. Ele é maior que todos, Ele tem o poder em suas mãos. Então esse mesmo Deus que nós servimos e que nós sabemos que Ele é acima de todas as coisas que existem e que já existiram, Ele é o mesmo Deus que está presente quando você está de joelho, orando. É o mesmo Deus que fez os céus e a terra. E é o mesmo Deus que vai caminhar contigo, se você abrir a porta do seu coração e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. Para todos presentes, o verdadeiro campeão. Ele luta para vencer todo mal. Suas vestes brancas são, e sua altura excede até o alto céu. Pois eterno Ele é maior que todos, não há outro igual, ninguém jamais terá o seu poder, é mais forte que o mais forte for, e reina no céu. É o campeão de amor. Deixou seu lar e aqui venceu a lutar. Vitorioso foi em meu lugar. Na de cruz pra morrer, crucificado foi. Nosso campeão pensaram derrotar. Mas ao terceiro dia sim, o mestre ressurgiu e conquistou o título de campeão de amor. Ele é maior que todos, não há outro igual, ninguém jamais terá o seu poder. É mais forte que o mais forte for, e reina no céu, no céu. É incrível, lutador e vencedor, é o campeão de amor. Ele é maior que todos, não há outro igual, ninguém jamais terá o seu poder. É mais forte que o mais forte for, e reina no céu, no céu. É incrível, lutador e vencedor, o campeão. Incrível, lutador e vencedor, o campeão. Incrível, lutador e campeão, o campeão de amor. Que Deus abençoe grandemente os irmãos com esse quarteto novo, né? O novo nome, né? Vida em Cristo, né? Um nome muito significativo, né? Para as nossas vidas. Chegou agora o momento de a gente dedicarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos então todos cantar o hino 340 do HCC, Salvador Bendito.
Salvador bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, só em Ti confio, grande é Teu amor, nunca desprezaste um só pecador, tudo me contrito já Te procurou, pela Tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sim, em Ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste o Teu Israel, Tua excelsa graça nunca faltará, o que confia não perecerá. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, sempre em Ti confio, grande é Teu poder, Tuos inimigos podes bem vencer, salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo Teu amor. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Eu convido o irmão João Carlos que viesse aqui na frente e nos orasse, agradecendo pelas ofertas e dízimos que foram entregues nesse momento. Oremos. Nós Te agradecemos, Pai querido, por mais esse momento que podemos estar unidos juntos na Sua casa, ó Pai, para prestar culto aqui ao Senhor que é devido. Te agradecemos, Pai querido, por cada vida aqui presente e pedimos a Sua bênção àqueles que estão em casa, nos hospitais, que estão desanimados, que estão acamados, Pai querido, que possam receber
o alívio e a paz que somente o Senhor pode conceder. E pedimos também que o Senhor abençoe, Senhor, essas ofertas, esses dízimos depositados no gasofilácio, que sejam administrados sobre sua orientação, que sejam dirigidos, ó Pai querido, para a real necessidade da sua igreja, Pai. Abençoe os irmãos que contribuíram voluntariamente. Abençoe, Senhor, e ampare aqueles que estão com dificuldades também. Ó Deus querido, esteja conosco, nos dirigindo, e fale, Senhor querido, aos nossos corações, nesse momento que vamos entrar na leitura, no estudo da sua palavra, Pai querido. Esteja conosco, esteja com o pastor Wagner, orientando e dando sabedoria a ele. Humildemente nós pedimos essas bênçãos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. O irmão Rogério tem uma palavra à igreja. Graça e paz, amados. Amados, o meu recado é referente ao nosso encontro do MBC, que vai acontecer dia 14. O que acontece? A Rei e a Má estavam conversando, nós temos que fechar a lista essa semana, com o buffet. Até agora nenhum casal confirmou. Até agora a gente tem 2 casais. Eu e a Marci, a Renata e o Fernando. Ah, tem 3 já, o pastor e a Ana, tá bom. Então eu preciso que os irmãos nos procurem 4, está melhorando. Nos procurem 5, tá ótimo. Mas nos procurem, dê um nome, porque eu preciso organizar com um buffet. Se os irmãos não derem o nome, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fechar uma quantidade com eles e infelizmente vai ser uma quantidade limitada de casais. A gente gostaria de ter mais ou menos uns 300 casais lá embaixo, assim, né? Então não sei se chega mais. Mas por favor, meus amados, nos procurem. Lembrando, o jantar, ele pode ser para casais e namorados também, tá? Então assim, o evento, o fechamento do desafio de amar vai ser das 7h30 às 8h30. Esse é os casais que estão fazendo parte do desafio. Os casais que são namorados vai ter o jantar das 8h30 até a hora que o Papai do Céu mandar a gente apagar a luz ou o pastor expulsar todo mundo. Então a gente vai decidir aí, mas provavelmente das 8h30 até umas 10h30. Se você tiver crianças, lembrando, tenta colocar com alguém, mas se não der, traz, não deixa de vir por causa disso. Nós vamos organizar uma classinha especial para eles, vai ter o lanchinho para eles também, mas venham e participem. Lembrando, R$70 por casal, tá? Por favor, venham, confirmem comigo, deem um nome, pode ser comigo, com a Renata, com o Fernando ou com a Marci, mas confirmem, por favor, você será muito, muito bem-vindo. Obrigado. Eu pediria para que todos os homens da igreja ficassem em pé agora. Todos os homens, mesmo aqueles que estejam nos visitando também, estão convidados a ficarem de pé, né? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, né? Que dia que é hoje? Ah, homem batista. Foi uma mulher que disse, hein? Os homens não falaram nada, né? Devia ser os homens, né? Homem batista, né? Teve que ser, a mulher sempre ajuda a gente, né? Tá certo. Então, aí nós temos uma missão hoje, né? Então, todos vocês vão pegar o seu boletim não, vão olhar agora lá pro projetor, né? Data show. Lá nós vamos ter a leitura do texto que se encontra em Jó 1, de 1 a 5. E vamos ler todos juntos, né? Mas vamos ler direitinho, né? Bem sincronizados, todo mundo junto, não vamos fazer feio, né, para as mulheres, tá certo? Já que hoje é o nosso dia, né? O dia do homem batista, né? Que esse dia seja um dia realmente de glória e honra para o nosso Deus, né? Que nós possamos, como homens batistas, sermos dedicados ao Senhor, né? Essa é a nossa função aqui na terra, né? Sermos dedicados ao Senhor, fazermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, ok? Então, esse é o nosso dia, então vamos fazer bonito, né? Não vamos fazer feio, vamos ler todos junto, de 1 até 5, ok? Vamos começar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, né? Então, muito bem, falaram muito bem, expressaram muito bem. Eu gostaria que um dos irmãos orassem agora nesse momento, né? Eu vou pedir para o Talão, né, que nos eleve a Deus nesse momento, né? Agradecendo também que essa leitura, e provavelmente o pastor vai falar alguma coisa, né? Tá certo? Vai trazer a mensagem para nós. Então, por favor. Senhor, te somos gratos, Pai, em primeiro lugar por sermos seus servos, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, te servindo. Ó Deus, que possamos nós, como os homens, sermos exemplos para os nossos filhos, para as nossas esposas e para a sociedade. Que nós possamos realmente nos mantermos íntegros no teu caminho, e que a sua mensagem possa, Senhor Jesus, fazer parte integralmente das nossas vidas. Que nós possamos, Deus, ser exemplo para aqueles que estão neste mundo, e que nós possamos, Papai do céu, fazermos, Senhor, os nossos esforços para levarmos a tua palavra, Senhor, aos corações dos homens e mulheres, Papai, deste mundo. Que nós possamos ser, Senhor Jesus, realmente, Senhor, evangelistas da tua mensagem neste mundo. É o que te peço e te agradeço, pedindo que abençoe a cada homem aqui presente, Senhor Jesus, da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar suas famílias, abençoar suas vidas com a sua presença. É o que nos basta, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu convido agora o nosso conjunto masculino, né? Podia ser, né? Não podia ser outra, não sei, né? O conjunto masculino, né? Da nossa igreja para entoar uma música chamada Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Esperança trará ao céu.
Agora passamos a palavra ao pastor, que nos trará a mensagem desta noite. Pai nosso que estás nos céus. Um dia, Jesus orou assim, ensinando como as pessoas deviam orar. Pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Leia comigo o primeiro versículo. Estou usando a nova versão internacional e as versões são diferentes, mas a mensagem é a mesma. O primeiro versículo apenas de Lucas 11 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Apenas este versículo. Estou contente por hoje ser o dia do homem batista. Podemos comemorar, nos alegrar, podemos agradecer a Deus porque Ele criou dessa maneira. Então um dia podemos agradecer a Deus pelos homens, outro dia pelas mulheres. Hoje em especial fico bem contente por também várias outras coisas, porque Deus tem respondido às nossas orações, porque os irmãos estão aqui, podemos nos reunir juntos para louvar ao Senhor, para buscarmos a palavra de Deus, porque hoje batemos o recorde de pessoas que estão nos assistindo pela internet. Então espero que Deus abençoe muito a cada uma das vidas que estão lá conosco, através desse mecanismo, dessa ferramenta, para que a bênção de Deus chegue a todas as pessoas. E apesar de estarmos longe, que todas as pessoas tenham a mesma comunhão, né? Buscarmos a Deus juntos. Espero que também você tenha cantado, orado conosco, apresentado a sua vida. E espero que a mensagem de Deus chegue a cada um dos nossos corações. Quando eu li esse texto e fiquei pensando nessa questão da oração, isso chamou muito a minha atenção. Por isso foi colocado o texto de Jó, no capítulo 1, que nós lemos juntos. Você percebeu que Jó estava muito interessado na sua família, na responsabilidade que Jó tinha com os seus queridos, sua esposa, seus filhos, o dia a dia. E ele preocupava-se com as possibilidades. Eu fico pensando naquilo que ele constatava que não estava certo, não era bom. Percebo que Jó era um homem muito firme, sabendo das coisas, entendendo as coisas. E quando ele não entendia bem o que estava acontecendo, como foi tudo isso que nós lemos lá no livro de Jó, nos 42 capítulos, ele apenas se acalma, procura pensar um pouco mais a respeito. Ele é um homem, então, de pensamentos, de reflexões, de calma, mas trabalha com prevenção, buscando ao Senhor, orando ao Senhor, apresentando os seus filhos, a sua vida, a sua família. E se você olhar no livro, você vai perceber que é o próprio Deus quem começa um debate com o diabo. E ele que começa a fazer a pergunta: você viu o meu servo Jó? Homem temente a Deus. Que testemunho de Deus a respeito da vida de Jó. Esses testemunhos me falam muito e nisso me sinto muito cobrado, por ser o homem da minha casa, por ser o pai dos meus filhos, por ser ainda o filho dos meus pais,
por ter meu irmão, por ter os meus familiares, e pensar em quantas pessoas olham para a minha vida, o quanto eu tenho algum significado na vida de cada uma delas. Com certeza absoluta, tanto da minha vida como de qualquer pessoa, para alguns mais, para outros menos, para alguns de um jeito, para alguns de outro. Tenho algumas pessoas e amigos que ainda me chamam de Vagninho, outros que não sabem se pode me chamar de você, me chamam de Senhor. Então, esses significados todos estão no coração das pessoas, mas fico pensando na responsabilidade que é quando eu converso com cada uma delas, quando me encontro com cada uma delas, quando me comunico, seja pessoalmente, nas conversas cotidianas, no dia a dia, seja nas coisas que eu coloco lá no Facebook, quando as pessoas olham para onde eu fui, o que eu fiz, a minha opinião sobre as coisas, quando mando um e-mail respondendo alguém, quando eu uso o WhatsApp para dizer uma resposta rápida, uma pergunta, uma comunicação, eu uso as tecnologias, quando as mensagens que prego aqui da frente ficam gravadas e as pessoas na internet podem usar para todas as intenções. Fico pensando em todas estas coisas. E aí leio o livro de Jó e lembro que quando estou lá em casa e os meus filhos estão doentes e eu preciso orar por eles e preciso me reunir com eles e dizer aquilo que acho certo e errado, e não vale só o que eu prego aqui da frente, mas em casa eu não sou o pastor, eu sou o papai, então eu preciso sentar com eles, preciso dar ordens, preciso dizer sim para algumas coisas, não para outras coisas, preciso quebrar todo o meu orçamento porque tem que fazer algumas coisas diferentes e eles estão esperando essas coisas. Todas essas responsabilidades que ao mesmo tempo são um grande privilégio de ser filho, de ser pai, de ser parente, de ser amigo. Quantas coisas importantes estão sobre a minha vida, e automaticamente você já pensou também sobre a sua vida, e é nesse ponto que eu quero chegar, que você pense sobre você. E quando eu olho então para Lucas capítulo 11, o versículo 1, Jesus estava no seu tempo de oração. Ele não foi por meio da praça para orar, ele não foi fazer com que todas as pessoas vissem que ele estava orando, mas ele foi a um determinado lugar. Jesus gostava de afastar-se um pouco. Algumas vezes ele ia para lugares bem inóspitos, para que ele estivesse realmente sozinho com Deus. Às vezes fazemos isso em casa, né? Fechamos a porta do nosso quarto, não, aqui ninguém vai me atrapalhar agora. Mas Jesus não estava preocupado com as pessoas que iriam vê-lo, diferente dos fariseus que gostavam de orar em praça, em alta voz, com as mãos levantadas, ajoelhados, mostrando para todo mundo: olha como sou religioso. Jesus tinha um propósito diferente. Ele estava preocupado em estabelecer com Deus uma intimidade, um relacionamento profundo, de alguém que buscava a Deus em oração. E Jesus está fazendo isso aqui neste momento. Mas algumas pessoas o viram e pediram então que ele ensinasse a orar. Primeira coisa que eu queria destacar para todas as nossas vidas hoje é que nós precisamos orar. Temos o modelo de Cristo, lemos sobre o modelo de Jó. Fiquei pensando, Jó precisava muito orar. Tantos filhos, tantas possibilidades, tantas riquezas, tantas responsabilidades, servos, servas, filhos, filhas, né, bens, quantas coisas estavam debaixo da sua responsabilidade. Ele precisava orar muito. E a gente acha que só precisa orar quando não tem nada. Deus, eu preciso disso, 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 disso. Aí eu tenho uma lista grande, minha oração fica comprida, né? Quando eu tenho todas as coisas, então eu não tenho por que orar. Oh, Deus, obrigado por tudo que eu tenho, mas eu não sei mais nada, então amém, acabou a oração. Mas Jó entendia o seu problema. Ele sabia que precisava muito de Deus, porque ele já tinha estabelecido um relacionamento com Deus. Ele sabia o quanto isso era bom, e o próprio Deus dá testemunho da sua vida. E Jesus, eu fiquei pensando em Jesus. Jesus é o próprio Deus, mas ele encarnou-se, estava entre nós. Jesus, o Filho, está entre nós. Quando ele ora ao Pai. E assim, estando no meio de nós, Jesus tinha poder para curar,
Jesus tinha poder para fazer mudar as coisas. Nós vemos que homens muito menores que Jesus fizeram muitos milagres. Abriu o mar vermelho, abriu o rio Jordão, fez o machado flutuar. Quantos homens fizeram coisas importantes? E agora Jesus, o mais importante, o melhor deles, o supremo, o Deus de todo o universo, está entre nós. E o que Ele faz? Tira um tempo para a oração. Se Jesus precisava orar, irmãos, eu e você precisamos orar muito mais. Quanto nós precisamos buscar ao Senhor. A primeira coisa que eu queria deixar marcado no seu coração é que a gente precisa orar mais. Nós vimos o exemplo deixado aqui em Lucas, tem um resumo da oração de Jesus logo a seguir. Temos o exemplo lá em Mateus capítulo 5 da oração de Jesus. Mas a intenção de Jesus não era criar uma frase que ficasse sendo repetida, como faziam aqueles mestres naquela época, os rabis. Eles ensinavam os seus discípulos uma oração muito bonita. Ele preparava uma oração e ensinava para que eles orassem. Então os discípulos eram reconhecidos até pela oração que faziam, porque sabiam, essa oração tão bonita foi ensinada pelo rabi tal, e assim eles oravam. Mas Jesus não estava interessado em ensinar alguma coisa muito bonita para ser repetida, mas Jesus estava ensinando a oração muito séria que precisava ser feita lá do fundo do coração. E hoje mesmo na classe de batismo estávamos falando sobre isso, o quanto é importante transformarmos estas palavras na nossa oração de verdade, nas nossas palavras, naquilo que realmente cremos, naquilo que realmente nos derramamos diante de Deus. O quanto é importante que haja uma expressão profunda lá da minha alma, chegando até Deus, com palavras como essas. Mas talvez não precise dessas palavras, eu posso dizer também estas coisas com outras palavras, porque Deus me deu sabedoria, inteligência, me deu um monte de palavras na língua portuguesa para eu expressar de diversas maneiras a mesma coisa. E quando nós conversamos com as pessoas, nós não gostamos muito quando elas vêm contar a mesma história. Você já contou isso, eu sei, mas eu preciso contar de novo. Você fala, não conta mais, não aguento mais. E Deus, por ser um ser inteligente, Ele vai preferir também que você use a sua inteligência, que você estabeleça uma conversa inteligente, e duas pessoas que se conhecem e que se conhecem melhor um dia após o outro. Fico pensando então o quanto nós podemos nos aplicar. E quando em alguns momentos da nossa vida nós precisamos fazer um discurso, seja lá na faculdade, seja um momento da empresa, seja o que for, a gente tem algum momento, a gente se prepara e a gente pensa, a gente escreve, pede para alguém fazer uma revisão, fazemos as correções do português, depois tentamos decorar, mas levamos o papel para se a gente esquecer, está lá. Tentamos treinar as emoções para não ficar muito nervoso, conseguir falar. Treinamos as palavras, as frases. Tem pessoas que treinam o movimento das mãos, tem pessoas que treinam o semblante. Os políticos são treinados para isso. Use a palma das mãos, mostra mais verdade. Mesmo que seja mentira. Nós treinamos, mas a oração, nós dizemos assim para Deus: Deus, é o que eu tinha para o Senhor, muito obrigado. Com as pessoas, pensamos, eu vou falar com uma pessoa importante, eu vou ver um emprego, vou falar com um fornecedor, tem um cliente importante, tem uma oportunidade, então eu penso nas minhas palavras, eu tomo cuidado, eu calculo, eu uso minha inteligência e converso com essa pessoa. Mas na oração eu digo apenas, não sei muito bem como falar, não me preocupo muito. Eu não trabalho as duas coisas importantes da oração, a inteligência e a sinceridade. Quantas pessoas oram bonito, mas tantas mentiras. Quantas pessoas simplesmente oram qualquer coisa que está no seu coração, porque simplesmente não se aplicaram a isso, dizendo, vou me aperfeiçoar nisso, é importante para a minha vida, é importante para o Deus com quem eu falo. Ele não é digno de receber qualquer coisa, Ele não é digno de receber falsidades. Eu preciso me aplicar nisso. Mas Jó fazia isso todos os dias. Jesus também fazia isso todos os dias.
Então nós precisamos nos aplicar melhor a nossa oração. Nós podemos aperfeiçoar muitas coisas na nossa oração. E na oração, nós aprendemos, através daquele livro que estudamos há um tempo atrás, muitas partes da oração, que incluem o reconhecimento de Deus, a exaltação a Deus, uma adoração a Deus, uma inclinação à santidade, à divindade de Deus, coisa que é difícil, porque nós não conhecemos muito bem a Deus. Então o que eu vou falar sobre Deus para Ele mesmo? Mas as mulheres amam isso, não é? Olha, você está linda hoje. E quando o marido não fala isso para a mulher, você não reparou? Tirei a pontinha da sobrancelha e você nem reparou? Não é bom que alguém fale bem da gente? Como você está elegante, como você está bonito, como você está bem, como foi bom te ver hoje. Melhor realmente quando há muita sinceridade, né? As mulheres, como eu já disse, às vezes, não todas, graças a Deus, mas às vezes ela fala, nossa, como você está linda hoje, mas a gente percebe na expressão irônica. Já o homem se encontra hoje e fala, ô, seu barrigudo, seu gordo, mas tem tanta alegria, né, de se encontrar. Então nós gostamos do convívio, de perceber que a pessoa gosta da gente, que sabe quem nós somos. Deus é a mesma coisa. Então Ele espera um momento de adoração, de veneração, de reconhecimento na oração. Depois também é importante que nós coloquemos na nossa oração o nosso agradecimento. Lembrar das coisas que Deus respondeu, do cuidado dEle. Significa que nós lembramos quem Ele é, mas percebemos o que Ele está fazendo no meio de nós, da sua presença, da sua dignidade, da sua santidade no meio de nós, mostrando que apesar de santo, santo e tão longe de nós, na sua espiritualidade, na sua divindade, Ele ainda nos alcança com amor e misericórdia. Ouve aquela oração que fazemos lá no nosso quarto, naquele momento de desespero, quando estamos no meio do trânsito, seja onde for, Deus vai nos ouvir. Não há Deus como esse. Então adoramos, agradecemos pelas respostas de Deus, mas também pedimos, colocamos a nossa vida. Deus, como é importante isso para mim, tenho lutado por isso, tenho esse momento na minha vida profissional. Deus, olha a minha família, oro por eles, abençoa, cuida deles. Deus, meus amigos, a minha igreja, meu pastor, ore pelo seu pastor. Eu tenho certeza que muitos de vocês oram. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, são uma grande bênção na minha vida. Tem os nossos pedidos, então colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. É a nossa vida, é o nosso convívio. Eu conheço Deus, eu sei o que Ele pode fazer, a minha confiança está nele, eu oro ao Senhor, entrego a minha vida. Mas também tem a minha intercessão, quando eu apresento outras vidas que são importantes para o Senhor, que são importantes para mim também, que esperam a minha ajuda nessa intercessão. Senhor, intercedo por aquela vida, oro por ela, apresento ela ao Senhor, confio ao Senhor esta vida, essa situação. E assim temos esses 4 momentos na nossa oração. E o melhor ainda é quando podemos ainda parar um pouco e ficar apenas naquele silêncio, percebendo as coisas como são, e parece que Deus vai falando conosco. Nosso coração se enche da palavra de Deus. Nós lembramos dos textos bíblicos, das experiências, daquilo que eu pedi ao Senhor, daquilo que eu engrandeci ao Senhor, e Ele continua falando no meu coração, e eu estou quieto, mas Deus vai falando no meu coração. Que coisa boa esse tempo especial de oração. 5 partes que aprendemos com o Dr. Fritzl, naquele livro que lemos, e que são ensinadas nas Escrituras. Eu queria que você se aplicasse a elas. Nós precisamos melhorar a nossa oração. Há certas situações que não dá para fazer 5 partes, né? Alguns momentos, Deus, me ajuda agora, eu preciso agora. Mas há outros momentos que eu estou assim, só agradecendo. Deus, muito obrigado. Eu preciso reconhecer o Senhor. Às vezes eu estou conversando com o irmão conta alguma coisa tão especial que Deus fez, e eu já digo, Deus seja louvado por isso, graças ao Senhor, porque Ele atendeu a nossa oração, porque Ele cuidou das nossas vidas. Tão importante, é o meu momento de oração ali, no meio das pessoas, em voz alta, dizendo, Senhor, como o Senhor é bom para nós. Então às vezes são um pouco diferentes as nossas orações. Às vezes deitado na cama, um professor meu disse para mim uma vez assim, sabe quando você está orando,
e aí está aquele frio, você está embaixo do cobertor, você começa a orar, e o sono vai chegando, daqui a pouco você está misturando o sonho com a oração, fica uma bagunça danada, e aí de manhã você acorda e fala: Deus, amém, terminei a oração. E o professor meu disse assim: irmão, não se preocupe, porque não tem nada melhor do que dormir nos braços do Senhor. Que tempo bom, né? Apesar de não estar muito certo, mas ainda assim foi bom. Como é especial esse tempo de estar na presença de Deus. Nós podemos melhorar isso. Você crê, irmão, que você pode melhorar a sua oração? O seu amém significa que também você pode se dedicar a isso? Esse segundo amém não foi tão forte, né? Eu vou perguntar de novo, faz de conta que a gente não respondeu ainda. Irmãos, você crê que você pode se dedicar a isso? Graças a Deus pela sua vida. Nós podemos melhorar, irmãos. Há muita coisa para aprender com Deus. Há muita coisa para aprendermos sozinhos no quarto, nesta oração com Deus, num tempo maior, aprendendo. Eu uma vez comentei com alguns irmãos de várias maneiras que podemos aprender. Às vezes eu quero falar com Deus sobre Deus, eu quero dizer o que Deus é, falar: Senhor, eu sei que o Senhor é isso, eu quero engrandecer o Senhor porque o Senhor é aquilo, eu quero lembrar para a minha alma que o Senhor fez essas coisas, então a minha alma confia no Senhor porque o Senhor é assim. E para lembrar justamente essas partes que eu não citei, às vezes eu abro no livro dos Salmos, escolho um capítulo e vou lendo, e vou vendo como o salmista descreve Deus. Eu vou dizendo: Senhor, é isso que está escrito aqui, dessa maneira. E eu repito aquelas palavras e digo: eu também penso assim. Como ele pensou, eu também penso. Eu exalto o Senhor porque o Senhor é assim, porque o Senhor faz essas coisas. Então eu uso uma cola ali, né? Transformo aquelas palavras nas minhas palavras. Aí eu vou aprendendo. No outro dia eu já consigo falar algumas palavras que eu aprendi lá do dia anterior. E eu vou evoluindo na minha oração, na minha comunhão com Deus. Eu tenho certeza que Deus se alegra, porque eu vou trabalhando com Ele essas orações, esses momentos tão especiais, íntimos entre eu e Deus. Mas olhando para Lucas 11, a segunda parte importante que eu aprendi com esse texto é que nós precisamos ser modelo. Aqui está um ponto importante da nossa vida, que as pessoas olham para nós e aprendem conosco. E como cristão, não posso negar essa responsabilidade de que as pessoas vão aprender comigo. Eu tenho uma missão como igreja: apresentar para as pessoas o Evangelho, é dizer quem é Jesus, o que Ele fez, que as pessoas precisam de Jesus, precisam ser salvas dos seus pecados, porque o inferno vai encher de pessoas autossuficientes, que se justificaram e que não confiaram em Jesus e que não creram naquilo que Ele disse que é. Mas quando elas crerem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu para perdoar pecados, quando confiarem em Cristo Jesus, elas serão salvas. E eu prego isso, e depois eu vou dizer para ela: agora vamos orar ao Senhor. E aí eu lembro que eu não sei orar muito bem, e aí eu tenho um problema, porque como eu vou dizer para ela orar junto comigo? E aí ela vai aprender comigo, e eu vou orar tudo errado, ela vai aprender errado, e falar assim: olha, eu aprendi com ele. Então eu preciso desenvolver uma oração, não para ser falso, nem para fazer um modelo e eu todas as vezes orar a mesma coisa. Mas você percebeu que Jesus foi modelo para eles, e eles cobraram que Jesus os ensinasse como João ensinou os seus discípulos. E é natural então que as nossas vidas sejam um modelo de oração para outras pessoas. As nossas famílias vão aprender conosco, e elas vão perceber o quanto confiamos em Deus. Na hora do almoço, a família reunida, aquele dia especial, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Páscoa, seja o que for, eu aproveito aquela situação. Vamos nos juntar, vamos dar as mãos, vamos orar juntos, vamos. E eu oro assim: Senhor, abençoa o nosso alimento e cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém. E elas aprenderam o quê? Nada. Se aprender alguma coisa, é bom a gente orar. É bom a gente, igual a gente vê nos filmes americanos, né? Vamos dar graça, eles dão graças, mas não tem nada ali. A pessoa está junto, ela não mudou nada na vida dela. Mas irmãos, aproveite oportunidades como essa para ensinarem as pessoas. Treine antes. Não estou dizendo para você decorar uma oração, estou dizendo para você se relacionar com Deus o suficiente para você aperfeiçoar nesse relacionamento. E naquele dia, quando você orar ao Senhor, a sua oração mais sincera daquele dia, tudo que você disser vai ser um grande modelo da sua oração para todas aquelas vidas.
Mas não vai ser um modelo só das suas palavras, esse que é o problema. Porque se você decorar uma oração muito bonita, e naquele dia você orar desse jeito, as pessoas vão dizer assim: o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Ele não é assim, ele não é isso, ele não crê desse jeito, ele não faz essas coisas, por que ele está falando isso? Então não vai funcionar assim. Mas se você aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus, e naquele dia não perder a oportunidade de dizer: preciso abençoar a minha família, os meus amigos que estão aqui. E aí naquele dia você junta as pessoas. Talvez na empresa alguns se constrangem essa coisa de dar as mãos. Então tudo bem, se você está lá na sua empresa, naquele dia especial, pelo menos diga assim: vamos fazer uma roda, vamos agradecer a Deus por esse tempo, né? Final de ano, alguma coisa. E você coloca as pessoas reunidas, ou na sua casa com a sua família. Você diz: agora eu quero orar por vocês. E aquela oração sua representa essas 5 partes. E elas começam a aprender sobre Deus, começam a aprender quem é Deus, começam a aprender que Deus é algo muito superior àquilo que eles imaginavam. Eles começam a perceber que há algo mais para confiar. Eles começam a aprender que a sua vida tem a ver com aquele Deus que você está orando. Reparti esses dias um pensamento, fiquei divagando essas coisas, fiquei pensando então em Deus ouvindo a nossa oração lá na sua glória, no seu poder, com toda a benevolência, com toda a misericórdia, prestando atenção para cada um de nós nas nossas orações e dando atenção para todo o universo, para todas as coisas, e ao mesmo tempo ouvindo a nossa oração, cada palavra que nós dizemos a Deus, Ele se importando com essas palavras. E depois de termos orado, ficamos pensando: será que Ele ouviu mesmo? Será que Ele vai responder? Será que vai dar certo isso? E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria, aí eu fico: Deus, estou orando de novo, porque aquela vez não funcionou, acho que o Senhor não ouviu, ou o Senhor não entendeu, né? E aí eu tento explicar para Deus como é que tem que fazer as coisas, e aí eu fico explicando para Ele: Deus, agora vê se ouve, pelo menos essa vez, né? E eu começo a explicar para Deus as coisas. Fiquei pensando então nessa situação, e nisso eu pensei: em volta de Deus, todos aqueles anjos, vendo as ações de Deus, como Ele toma decisões, como Ele responde às nossas orações, como Ele cuida de cada vida, como Ele olha para a circunstância que nos motiva naquela oração, como Ele olha para o histórico da nossa vida, que está lá atrás e que está lá na frente, como Ele olha todas essas coisas e responde de acordo com aquele plano melhor de um Pai que ama. E os anjos olham e dizem: esse é o Senhor Deus, não há ninguém como Ele. E nós aqui, sem vislumbrarmos tudo que Deus está fazendo, Deus, vou repetir, vou falar mais uma vez ao Senhor. Nós não sabemos quem é Deus, mas se aprendermos, então podemos ser melhores modelos, podemos ensinar sobre Deus na nossa oração, podemos ensinar sobre a nossa fé. Nós cremos mesmo em Deus. Deus, estou orando faz 30 dias que eu estou orando, o Senhor não respondeu, eu vou insistir mais um pouquinho. E alguém está do seu lado e fala assim: se fosse eu já tinha desistido. Mas quando conhecemos a Deus, falamos com Deus, confiamos em Deus, nós percebemos o que Deus está fazendo, nós percebemos o que Ele está fazendo na nossa vida, nós percebemos nas suas respostas, a sua maneira de ser, o caráter de justiça de Deus, de santidade de Deus. Ficamos maravilhados com estas coisas e apenas nos quebrantamos diante do Senhor. Deus, como é bom poder confiar no Senhor mais uma vez, como é bom poder esperar no Senhor, me derramar diante de Ti e ver as respostas do Senhor a meu favor ou contra a minha oração, porque é assim que o Senhor é Deus, é assim que o Senhor cuida de mim, é assim que o Senhor estabelece o Teu poder sobre a minha vida, é assim que o Senhor está olhando para mim. As pessoas aprendendo com o nosso dia a dia, com as nossas orações mais simples, não com a oração preparada, formulada, mas lá no dia a dia também, à noite, quando vamos dormir, quando vamos nos alimentar juntos, numa situação de crise, desespero, como confiamos no Senhor.
Hebreus 12 diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós, estão aprendendo conosco, estão julgando Deus segundo as nossas vidas. Você já percebeu como as pessoas falam da igreja evangélica hoje em dia? Estávamos conversando sobre isso e hoje de manhã minha esposa falou assim: é complicado quando eu preciso dizer o que meu marido faz. Meu marido é pastor, pronto. É difícil, porque ser pastor hoje em dia não nos deixa ter crédito em algumas lojas, inclusive. Quando eu precisei comprar pneu para o meu carro, na loja preenchi todos os dados para poder ter o crediário da loja, porque eu não podia comprar à vista. E depois fiquei esperando a resposta. Quando veio a resposta, eu falei assim: olha, não deu. Não deu? Mas tem algum problema? Não, está tudo certo. Então por que não deu? Aí o funcionário respondeu assim, vou falar bem baixinho: é por causa, às vezes, da profissão. E eu carrego isso comigo, irmãos, não esqueço do dia que aconteceu isso. E eu voltei para casa com os pneus velhos mesmo, né? Então, quando eu vejo essas situações, esses modelos que estão hoje, da onde as pessoas aprenderam a desconfiar do pastor, desconfiar do cristão, a olhar para a igreja e dizer: a igreja só está interessada no dinheiro das pessoas. Da onde? Da própria igreja, dos próprios irmãos, dos próprios pastores. São eles que deram um mau testemunho. E todos sofrem, os bons, os ruins, os médios, todos eles. Então nós precisamos ser modelos de pessoas que creem em Deus, que sabem quem é Deus, que confiam em Deus, que experimentam Deus e que podem repartir a presença de Deus. Quando você ora, você pensa nesse Deus Todo-Poderoso ouvindo a sua oração lá dos céus. Você lembra do poder de Deus que criou todas as coisas, e a sua oração é para esse Deus? É só uma repetição? É só porque as pessoas, alguém pediu, ore aí. Irmãos, quantas coisas importantes. Terceiro lugar, não está exatamente nesse texto, mas está implícito: abençoe as vidas com a sua oração. Abençoe as vidas. Eu estava vendo sobre a oração e vi na carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo escreveu, capítulo 1, versículo 19. Deixa eu encontrar aqui que eu quero ler para os irmãos. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo estava passando pelo momento de condenação, ele ia para a prisão, mas Paulo está confiante na sua libertação, sabendo que os irmãos oraram por ele. O apóstolo Paulo está confiando que as orações dos irmãos foram ouvidas e que a libertação dele está acontecendo graças às orações dos irmãos e ao Espírito de Jesus Cristo. Irmãos, como é importante abençoar as pessoas. Abençoe as pessoas com a sua oração. Quando esses discípulos aqui chegaram até Jesus e disseram: ensina-nos a orar, eu fiquei pensando, quantas pessoas já perguntaram para mim: pastor, você pode me ensinar a orar? Eu quero orar como o Senhor ou como você. Você já pensou nisso? Quantas pessoas chegaram até você e disseram assim: eu preciso aprender a orar como você? Talvez pela sua oração alguém vá mais além e diga assim: eu queria amar a Deus como você. Talvez outras pessoas pela sua oração possam dizer assim: eu queria conhecer a Deus como você. Eu queria crer em Deus como você. Será que a sua oração está refletindo isso? Será que você já chegou nesse ponto? Se não chegou, estou acreditando que o compromisso que você fez comigo de aperfeiçoar, que você vai trabalhar para chegar nesse ponto. E aí as pessoas vão ouvir e vão receber a bênção. Porque enquanto você não orar desse jeito,
como eles vão se sentir abençoados? Como as pessoas vão crer que a sua oração tem realmente alguma coisa a ver com a vida delas? Eu queria que você pensasse no quanto você pode aperfeiçoar a sua vida de oração, o quanto você pode dedicar-se dia após dia, 5 minutos por dia, depois 10 minutos por dia, depois 15. Você pode ter um dia especial que você ore mais tempo. Se preciso for, a gente abre a igreja, da meia-noite às 6 está fechado, mas a gente pode deixar aqui para você orar se precisar. A gente pode fazer o que você precisar para que você tenha um tempo de oração. Às vezes a gente não consegue fazer em casa. Nós chamamos, e graças a Deus os irmãos têm percebido a importância disso. Na última reunião que tivemos, fizemos na capelinha ali do lado, e precisamos colocar um monte de cadeiras, porque os bancos já estavam cheios e faltou lugar. Colocamos cadeiras, porque os irmãos estavam atendendo ao pedido de orarmos juntos, intercedemos pelas pessoas e pela igreja. Então quero deixar aos irmãos esta responsabilidade de que podemos chegar nesse ponto onde as pessoas possam aprender, possam crer e possam ser abençoadas. Você, irmão, pode abençoar muitas vidas. Você pode abençoar esses que estão doentes. Você pode abençoar esses que estão carentes, que estão com os corações endurecidos. Você pode abençoar vidas que estão vivendo no pecado, elas não sabem o que fazer, e elas estão amando mais o pecado do que a Deus e a Cristo Jesus, simplesmente porque elas não aprenderam nada ainda sobre Deus e sobre Cristo. Mas a sua oração pode mostrar para elas o quanto confiar em Cristo é importante, o quanto vale a pena realmente ser chamado de cristão e não apenas evangélico, o quanto vale a pena estar aos pés de Cristo, como falamos hoje de manhã, e não apenas no culto na igreja. Quanto podemos crescer em tudo isso. Você pode ser um grande abençoador. E como vai ser bom quando todos os irmãos forem crescendo nessa fé, nessa convivência com Cristo, na aperfeiçoando a sua oração, e as pessoas vão olhando e falando assim: eu quero orar como você, eu quero aprender com você, eu quero usar o seu modelo, quero também ficar aos pés de Jesus. E todos nós estivemos crescendo, e quando orarmos uns pelos outros, seremos abençoadores uns dos outros, e ninguém vai sair sem ser abençoado. Que coisa boa, irmãos. Às vezes eu oro aqui da frente, mas sei de pessoas que precisavam de um momento mais íntimo, de mais tempo. Elas precisavam se derramar, muitas precisavam chorar aos pés de Cristo, algumas sentem necessidade de contar o que está acontecendo, algumas não conseguem lá na sua casa derramar-se diante de Deus e precisam de alguém junto com elas. E às vezes eu fico ali no meu gabinete e orando com uma, depois com outra, e com outras vezes da meia-noite todo mundo vai embora porque amanhã todo mundo tem que acordar cedo, mas faltou eu orar com um monte de gente. E eu gostaria que você fosse a pessoa que pudesse orar por aqueles que precisam, porque um dia eu vou precisar que alguém ore por mim, porque algum dia você vai precisar que alguém ore por você. Enquanto nós somos abençoadores uns dos outros, ninguém vai precisar dizer assim: olha, eu vou ficar na fila lá esperando o pastor, porque o pastor não tem uma oração mais forte. O mais forte é o Deus que responde a oração. Então você vai poder orar por alguém, a pessoa vai dizer: eu fui na igreja, fui abençoado, e aquele irmão orou comigo, o pastor orou comigo, e aqueles irmãos oraram, e nós entregamos as nossas vidas a Deus, e Deus nos abençoou. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos construir uma igreja que ora e que busca o Senhor, que abençoa vidas, que apresenta a Deus na oração mais simples, e que se derrama aos pés de Deus no tempo que precisar. Que não estejamos cansados ou desanimados ou presos às nossas limitações. Quantas limitações nós temos! Não estejamos presos, vamos ultrapassar esses limites, vamos chegar até Deus, vamos conhecer Deus e amá-lo, e vamos nos derramar na sua presença. Que privilégio nós temos, que Jesus nos proporcionou de fazer isso. Seja abençoador, irmão. Por último, quero falar aos homens. Todo esse estudo, essa passagem, tudo isso que pensei foi por causa dos homens, que nós precisamos ser abençoadores das nossas famílias. Precisamos cuidar das nossas famílias.
Precisamos ter dias especiais em que juntamos a nossa família e nos colocamos como aquele que, exatamente no papel que Jesus nos colocou. Você lê Efésios capítulo 5, especialmente o versículo 25, você percebe que o homem é o cabeça do seu lar. E o texto compara, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então temos essa responsabilidade de juntar nossos esposos, nossos filhos, talvez aqueles que estejam conosco, aqueles que nós temos as responsabilidades sobre eles, e orar por eles, abençoá-los, apresentar ao Senhor as necessidades que eles têm. Nós temos que apresentar ao Senhor os planos que nós temos para a nossa família, o nosso clamor diante de Deus por aquelas vidas. E eles precisam lembrar-se disso, que na minha casa, o meu pai me abençoa, o meu marido me abençoa, aquela pessoa que cuida do lar, que é o responsável pelo lar, me abençoa. As pessoas precisam lembrar-se disso, que há sempre alguém que está cuidando daquela casa. E eu quero lembrar que essa responsabilidade é de nós, homens. Nesse dia, como homem batista, então pertencendo aos batistas, lembro que sermos batistas é uma segunda opção na vida cristã, que primordialmente as Escrituras são a fonte do nosso conhecimento, nosso entendimento sobre Deus, e que sendo batistas, Deus está acima de todas as coisas. Então nós falamos que somos batistas, mas sempre lembramos que o principal é sermos cristãos, e que é importante, muito importante então, que a gente se coloque diante de Deus pela nossa família. Talvez você ainda não constituiu a sua família, talvez você esteja solteiro, talvez haja uma outra situação, mas você vai ser usado por Deus para abençoar vidas. Então eu quero que você se coloque diante de Deus para ser esse abençoador, para orar pela sua família. E se você cumprir bem esse papel, então todos os outros podem aprender com você, e aí eles também podem orar, e também podem abençoar as suas famílias, e podem abençoar a sua vida também. Então a responsabilidade da oração é de todos nós, mas em especial aos homens. Deixa essa responsabilidade de orar e abençoar a sua família. Vamos fazer isso, irmãos? Graças a Deus pela sua vida. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero abençoar todas as nossas vidas, mas eu vou pedir que só os homens fiquem em pé mais uma vez. Em especial quero apresentar a sua vida ao Senhor nesta noite, pelo plano que você tem, do que você vai viver daqui para frente, por tudo que você já construiu, que Deus já te abençoou, pelo que você alcançou hoje, mas principalmente por tudo que você pode fazer na presença de Deus, sendo abençoado por Deus, sendo usado por Deus, através de simples orações verdadeiras ao Senhor. Oremos. Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom poder confiar no Senhor, como é bom conhecer o Senhor. O pouco que nós conhecemos ao Senhor faz que nós transformemos a nossa maneira de pensar, e a nossa fé é renovada, e nós nos fortalecemos no Senhor, e aprendemos sobre a nossa vida agora, entendemos muitas coisas, nos fortalecemos, e também porque conhecemos o Senhor, a maneira como o Senhor faz as coisas, conhecemos a Tua Palavra, entendemos o que vai acontecer lá na frente, e também nos acalmamos e nos enchemos de esperança e alegria por tudo que o Senhor pode fazer. Nesse momento, Senhor Deus, apresento ao Senhor a vida dos nossos homens, os que estão aqui, os que estão pela internet, os homens que são da nossa igreja, os que são da nossa família, os que estão conosco. Nós apresentamos todos eles ao Senhor, agradecidos porque o Senhor fez as coisas desse jeito, e quero interceder por eles, para que eles possam buscar ao Senhor todos os dias, estejam firmados no Senhor em oração, e possam também ser modelo para as suas famílias, para os seus entes queridos, para as pessoas que estão em volta deles. Por último, Senhor, quero pedir ao Senhor que eles sejam abençoadores das suas famílias, também dos seus entes queridos e das pessoas que estão ao seu redor. Ó Deus, que estes homens sejam cada dia mais valorosos diante do Senhor, que possamos alcançar, ó Deus, o testemunho do próprio Deus,
dizendo que somos tementes a Deus, que somos usados pelo Senhor, que a nossa oração é uma oração de fé, de comunhão com o Senhor. Ensina-nos e abençoa-nos nisso. Abençoa os homens, para que sejam sempre, ó Deus, pessoas debaixo dos teus planos, sendo abençoados e abençoadores. Ora, Senhor, por toda a tua igreja, pelos nossos familiares, para que a oração faça parte da nossa vida, a comunhão com o Senhor, nisso tudo cresçamos, todos nós, que amanhã estejamos melhor que hoje, e que depois de amanhã cresçamos ainda mais. Ó Deus, ensina-nos a amar ao Senhor. Permita que os nossos olhos contemplem as coisas que o Senhor faz e que a nossa mente contemple aquilo que o Senhor é, para que assim, ó Deus, naturalmente a nossa fé cresça no Senhor, para que naturalmente o nosso amor a Deus seja desenvolvido em nossos corações, que nos apliquemos a isso, que assim os nossos dias serão felizes, a nossa vida estará cheia de esperança e a glória do Senhor estará presente nas nossas vidas e nas nossas famílias. Confiamos no Senhor, acreditamos em Ti. Eu apresento ao Senhor a vida da Tua igreja, apresento ao Senhor todos os que estão aqui, os que estão lá na internet conosco. Que o Senhor abençoe todas estas vidas, que o Espírito do Senhor esteja presente em cada coração, que o Senhor abençoe as nossas vidas, a oração que fizemos a Ti. E assim a graça de Cristo esteja presente em todos, a consolação do Espírito do Senhor e a Tua palavra esteja nas nossas mentes. Abençoa assim as vidas em nome de Jesus. Amém.